Deveria ser maior, né, Fabiola? Esse número é mais ou menos o mesmo que saiu quando o Datafolha fez essa pergunta lá atrás, em março, né? Naquela ocasião, eram 55% os que achavam que o Bolsonaro tentou dar um golpe, agora 52%, e o percentual dos que acham que ele não tentou dar o golpe ficou do mesmo tamanho. Agora, desde então, nós tivemos um avanço das investigações, tivemos a conclusão, a, o envio ao Supremo Tribunal Federal de um relatório final da Polícia Federal, já fartamente esmiuçado nos meios de comunicação. Então, espanta que seja de apenas 52%. É a maioria da sociedade, não há dúvida, mas para mim é pouco, diante da avalanche de informações sobre a, a clareza do que ocorreu no Brasil. Ficou claro, de fato, como água de bica, essa tentativa do Bolsonaro de subverter a democracia brasileira, né? Mas estamos aí com a maioria do eleitorado do lado do óbvio, né? Mas tem muita gente ainda tropeçando no óbvio ali, dando bom dia para o óbvio e seguindo adiante, como se o óbvio não fosse o óbvio, né? Isso aumenta a responsabilidade de quem lida com comunicação no Brasil e aumenta muito a responsabilidade das autoridades que estão envolvidas na apuração, na formatação da denúncia, que está agora aos cuidados da Procuradoria-Geral da República, e, sobretudo, naquelas autoridades que se ocuparão do julgamento desse e de outros processos, né? Estamos falando do Supremo Tribunal Federal, que não está, as pesquisas todas mostram, no seu melhor momento, né? A imagem do Supremo Tribunal Federal não é das melhores. E o Bolsonaro foi muito exitoso nessa campanha que desenvolveu junto com os seus devotos, junto com a sua milícia digital, para atacar a imagem do judiciário brasileiro. O judiciário, às vezes, ajuda, fornece material, e esse judiciário, essa Suprema Corte, terá que se ocupar desse julgamento. Então, é necessário, Fabiola, que seja muito sólida a denúncia, que sejam muito eloquentes os votos dos ministros no Supremo, muito bem fundamentados, para que lá na frente nós não tenhamos, com todo esse caldo agora à disposição para que o Bolsonaro trabalhe a sua desinformação, estamos falando aí de mais de 40 pessoas, de 40% da sociedade que está receptiva a esse discurso de que o Bolsonaro é um perseguido político. Então, quem não quer que este discurso prolifere, precisa trabalhar com muito cuidado, com muito apreço aos fatos, para que lá na frente, depois que todos esses julgamentos forem concluídos, quando o Bolsonaro for enviado para a cadeia, quando esses generais todos estiverem presos, não só preventivamente, provisoriamente, como está agora o general Braga Neto ou o general Mário Fernandes, quando todos eles estiverem presos em decorrência de uma condenação criminal, para que não prolifere essa visão de, eles estão sendo injustos, coitadinhos. Não, cometeram um crime, 52% dos brasileiros já enxergam isso, mas é preciso adensar esse percentual, né? E o adensamento virá, Fabíola, a partir de uma denúncia consistente e de um julgamento que respeite à saciedade, ao extremo, o direito de defesa de todos eles, mas que resulte esse julgamento em condenações sólidas que não permitam a proliferação dessa fantasia segundo a qual o Bolsonaro é perseguido político no Brasil. Você que está nos vendo na telona da sua casa na TV, a gente vai para o intervalo rapidinho e já volta. Olhando os dados que saíram da Datafolha, é isso daí que você também estava falando, né, Josias? 46% para 46%, Bolsonaro não teve participação na trama golpista e em plano para matar Lula, Alckmin e Moraes. 39% acho que teve participação. É interessante olhar esses números, né, Otales, porque tem uma diferença daqueles que falam, ele sabia, mas ele teve participação. Aqui a maioria acha que ele não teve uma participação direta na trama golpista e no plano para matar Lula, Alckmin e Moraes. E 15% não sabem informar.
E isso é muito curioso, porque exatamente a responsabilidade. Ele vai ser punido ou não vai ser punido, né, Otales? Essa será a linha de defesa do Bolsonaro. A linha de defesa dele que assusta os aliados dele, os militares, etc. Porque ele diz assim: olha, eu não tive participação. Ah, mas você sabia? Você. Ah, mas eu não tive participação. A participação foi lá. Se o general Heleno, se o general Braga Neto fizeram, se o Cid fez essas gestões todas, eu não tinha a menor ideia. Essa vai ser a linha de defesa dele. E é por saberem que essa linha de defesa ele já percorreu em alguma medida, saberem disso, que alguns estão partindo para a delação. Então, por um lado, está claro que é esse o caminho que o Bolsonaro deverá seguir na sua defesa. Pelo outro lado, já se saber disso é que faz com que ele corra mais riscos ainda, porque normalmente é assim que ele trabalha, é nessa linha de, olha, eu posso até ter sabido, posso até ter lido a minuta do golpe, só que há uma diferença muito grande que as pessoas têm que entender. O presidente da República que saiba de uma minuta do golpe e chama os comandantes militares para falar sobre aquilo, ele está participando do golpe, está Isso é atuando. importantíssimo, o Thales está falando. A gente está retomando com o pessoal que estava na TV. O Thales está analisando esses números da Datafolha, que são nossa manchete hoje. E esse número impressiona porque 46% acham que ele não teve uma participação. E aí o Thales está justamente explicando, né, o Thales, que o conhecimento, de certa maneira, já é uma participação e tem que ter uma punição pelo cargo que ele ocupa, né, Thales? É claro, porque ele tem a autoridade de presidente da República. O presidente da República, ao tomar conhecimento de um crime, se ele não toma uma atitude, ele prevarica. Então, na verdade, ele está dando aval a isso. A crítica que a boa parte dos analistas tem feito ao Tarcísio não é que ele lá naquela atitude dos policiais lá no litoral paulista, ele deu aval ao dizer que era isso mesmo. Ao saber o que estava ocorrendo e não fazer nada, ele deu aval, e esse aval aumentou a violência em São Paulo. O Bolsonaro fez, no mínimo, na pior das hipóteses, ele deu o aval, assinou, que ele pegou a minuta do golpe, levou os militares, disse: olha, que tal isso aqui? O que vocês estão achando? Vamos fazer isso? Vamos declarar estado de sítio? É por aí. Como é que você vê, hein, ô Josias, essa história? Porque vai ser a linha de defesa, como está dizendo o Thales, né? A linha de defesa de Bolsonaro. Ah, até, mas era tão. Ele falou já isso, né? É coisa de quem tem minhoca na cabeça e tudo mais. Agora, o fato de isso ter sido apresentado a ele, ah, isso já é uma participação, Josias? Isso pode trazer punição a ele? Sem dúvida, não foi só apresentado a ele, né, Fabiola? Ele, com a minuta na mão, convocou os então chefes das Forças Armadas e falou: olha, está aqui a minuta do golpe. E dois desses chefes, do Exército e da Aeronáutica, disseram: não, não aceitamos, não vamos avalizar. Apenas um, o da Marinha, o almirante Almir Garnier, endossou o golpe. Né? Então, o presidente foi além do mero conhecimento. Ele encomendou a minuta e utilizou a minuta. E daí ele está com tantos problemas, né? Porque no caso do golpe, já falamos aqui muitas vezes, a mera tentativa já é em si o crime. Né? Esse é o dado mais preocupante da pesquisa do Datafolha. Esse indicador de que 46% dos brasileiros avaliam que o Bolsonaro não tomou conhecimento de uma tentativa de golpe, não participou. Hoje, a defesa do Bolsonaro já mudou de patamar. Né? Ele se apresentava como vítima
de perseguição política dos seus adversários, do judiciário. Agora ele se considera vítima dos seus próprios aliados. Ele está se apresentando como vítima dos generais que até outro dia estavam com ele, tentando virar a mesa da democracia. E há quase 5 em cada 10 brasileiros, 46%, achando que é razoável essa pregação do Bolsonaro. Porque o que diz o Bolsonaro hoje? Não, esse negócio de golpe é coisa de quem tem minhoca na cabeça. Eu discuti ali algumas coisas, mas tudo previsto na Constituição. E o seu advogado deu entrevista, não é? Estamos falando de ouvir dizer, não. O seu advogado deu entrevista afirmando que a documentação, advogado Paulo Cunha Bueno, que a documentação apreendida pela Polícia Federal mostrou que tinha lá um plano para assassinar o Lula, o Alckmin, o Alexandre de Moraes, mas que esse plano previa que, consumados os assassinatos, sobreviria o apocalipse, um caos, e o caos seria gerenciado por uma junta instalada no Palácio do Planalto, comandada pelos generais Braga Neto e Augusto Heleno, que são os cupinchas do Bolsonaro. Então, na prática, o Bolsonaro está se apresentando agora, por meio dos seus advogados, como vítima de uma tentativa de golpe. Olha, queriam me golpear. Então, eu não sou beneficiário desse golpe. Se houve, tem aí uma papelada indicando que houve alguma coisa, mas se houve, foi uma tentativa de golpe dos generais, e isso me prejudicaria. Essa é a tese que o Bolsonaro está tentando construir. E essa maluquice tem amparo, encontra terreno fértil para germinar em 46% da sociedade brasileira. 46% dos brasileiros estão abertos a esse tipo de pregação. Então, é por isso que o Bolsonaro se apresenta como vítima, é por isso que os seus advogados adotam essa linha ficcional de defesa. Há um pedaço da sociedade disposta a engolir esse elefante, né? E esse é o dado mais preocupante, Fabiola. Esse dado, esses 46% que não acreditam que o Bolsonaro tenha tomado conhecimento ou tenha participado da tentativa de golpe, é esse percentual que permite ao Bolsonaro fazer o que ele está fazendo. Permitiu que ele fizesse o que já fez e permite que ele agora pouse de vítima. E se formos considerar, Fabiola, o rol de perseguidores do Bolsonaro já é muito grande para que a sociedade engula esse elefante, como eu disse, né? Estão perseguindo o Bolsonaro, o Mauro Cid, que o delatou, todo o time, a nata da Polícia Federal, que o investigou, todo o conjunto de brasileiros que consideram que houve, sim, uma tentativa de golpe, esses 52%, e que o presidente tomou parte disso, todo mundo está perseguindo o Bolsonaro. Então é preciso acordar, né? Porque se isso prevalecer, vamos ter lá na frente, daqui a um tempo, algo parecido com o que já costuma acontecer sempre no Brasil, pessoas condenadas que dizem, não aconteceu nada, vamos perdoar, vamos anistiar, né? Então não dá mais para ter esse tipo de coisa no Brasil, né, Fabrício?